Ok, vamos lá. FCC DP do Amazonas 2018. No projeto das estruturas da cobertura de um galpão, foram projetadas treliças metálicas, como indica a figura. Para dimensionar o tipo de perfil a ser utilizado, foram calculadas as forças em todas as barras da treliça. A força atuante na barra AB e AE são, respectivamente, em kilonewtons. Então, ele quer as forças em AB e a força em AE. Correto. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é achar as reações de apoio. Vamos chamar aqui de FH e aqui de FA. Ok. Então, como as cargas elas estão distribuídas proporcionalmente e simetricamente, nós temos que FA é igual a FH e que essas forças são iguais a 8 mais 8 mais 8 dividido por 2. Beleza, então, isso aqui vai dar igual a 24 dividido por 2. Então, temos que a força A é igual à força H, que é igual a 12 kilonewtons. Correto. Então, vamos utilizar aqui os métodos dos nós. E o método dos nós, ele nos fala que as forças na direção Y e as forças na direção X, elas têm que ser igual a zero. Então, se a gente colocar que aqui temos um ângulo alfa, pegando este pedaço aqui da treliça, nós temos o seguinte. Nós temos um triângulo retângulo formado aqui por A, B e E. Nós temos aqui 1,5 metros, nós temos aqui 2. Fazendo Pitágoras, a gente descobre que aqui é 2,5 e que esse aqui é o ângulo alfa. Então, para a gente descobrir aqui o seno de alfa, ele vai ser igual a 1,5, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, nós temos 0,6. E o cosseno de alfa, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, nós temos que é igual a 0,8. Correto. Então, a gente vai pegar este pedaço aqui, da treliça para descobrir as forças que irão atuar na barra AB e na barra AE. Então, separando aqui, ó. Então, beleza. Para cá, a gente tem a força FA, que é igual a 12 kilonewtons. Aqui a gente tem a força. A gente precisa colocar as forças aqui, ó, sempre saindo, né, do nó. Então, aqui, ó, FAB. E aqui a gente tem a força FAE, que são as forças que a gente quer. Para usar o método dos nós, a gente tem que decompor a força FAB. E a gente vai chamar aqui de FABY, e para cá a gente vai chamar de FABX, correto? Se a gente tem aqui alfa, a gente tem aqui alfa também. Aí, para a gente achar aqui, ó, o seno de alfa aqui, seno de alfa
ele vai ser igual a o cateto oposto, que seria o FABY, dividido pela hipotenusa, que é o FAB. Bom, nós temos que o seno de alfa é igual a 0,6, que vai dar igual a FABY dividido por FA. Correto? Então, a gente tem que FABY é igual a 0,6 de FAB. E a mesma coisa a gente pode fazer aqui para o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é igual a cateto adjacente FABX dividido por FAB. E a gente sabe que o cosseno de alfa é igual a 0,8, que vai ser igual a 0 FABX dividido por FAB. Então, a gente tem que FABX é igual a 0,8 de FAB. Correto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai implantar o método dos nós. Então, somatório em FY tem que ser igual a 0. Correto? Então, a gente vai ter que 12, né? Que é FA, positivo porque está para cima, mais FABY tem que ser igual a 0. FABY a gente tem aqui, ó. FABY é igual a 0,6 de FAB. Então, 12 mais 0,6 de FAB é igual a 0. Ok? Então, a gente tem que FAB é igual a menos 12 dividido por 0,6. E a gente acha que FAB é igual a menos 20 quilonewtons. Que isso quer dizer que a barra está sendo comprimida. Ok? E agora o somatório das forças em X, que ele tem que ser igual a 0 também. Então, aqui a gente vai ter FABX mais FAE tem que ser igual a 0. Ok, FABX a gente sabe que é 0,8 de FAB, mais FAE tem que ser igual a 0. FAB a gente achou aqui em cima. Então, passando o FAE para o outro lado, ou passando o FAB para o outro lado, a gente vai ter que FAE é igual a menos 0,8, que multiplica menos 20, que a gente tem que trazer o sinal aqui, correto? Então, FAE vai ser igual a 16 quilonewtons e, como ele é positivo, vai estar tracionando a barra. Beleza? Então, ele pede a força na barra AB e a força na barra AE, que nós temos 20 e 16. Letra B de bola. É isso aí.